insatisfeito, tu precisa de mudar. Tem que abrir o coração e deixar Deus habitar. Com Deus habitando em ti, a vida vai consertar. No lugar da tristeza, a alegria vai imperar. Aqueles momentos difíceis, Ele ajuda a passar, pois a paz que vem de Deus no mundo não vai achar. A paz do mundo é momentânea, a paz de Cristo vai durar. Ele mesmo veio dizer, não é como o mundo dá. A paz de Cristo é tão gostosa, não tem como dispensar. E é paz duradoura, eternamente vai durar. Ela nos dá tanto gozo, até pedimos a Deus para apressar. Quando sairmos deste plano, nada mais vai atrapalhar. Seu Deus, eu chego diante de Ti mais uma vez, anunciando, Senhor, mais um trabalho realizado nesta manhã, falando de um assunto que muitas das vezes nos passa por despercebido e para alguns vai ser um assunto até polêmico, eu tenho certeza, mas está no meu coração, tenho visto desta maneira, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dando início a este assunto, que é: eu não defendo denominação, só defendo a Igreja de Cristo. Então o tema é este, porque baseado em algumas passagens da Bíblia, alguns textos, inclusive vamos ler alguns desses, porque não tem como ler todos os textos que implica neste assunto. Só aquilo que separamos para fazer esta gravação, esta narratória de como eu consigo enxergar a verdadeira igreja, a Igreja de Cristo, e como eu estou enxergando as denominações de hoje. Então vamos dando início em Mateus 16, verso 18, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir daí, como aconteceu isto?
É uma observação bem interessante, porque tinha acabado de acontecer algo de maravilhoso quando o próprio Jesus pergunta quem ele era e como os homens via como ele era. Ali alguns dos conhecidos como religiosos da época via ele como um profeta tal, outro como outro profeta, um dos profetas, e ele pergunta, e vocês como vê? Quem sou eu? Como tem me visto a minha pessoa? E o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, tu é o Filho de Deus vivo que desce do céu. E o próprio Senhor ali fala assim, olha, não foi pela carne, mas sim pelo Espírito que tu responde a essas coisas. Porque Pedro, ele falou. Mas aí ele deixa um alerta que muitas das vezes nós entendemos errado, nós homens, vou dizer assim, e vamos achar que a igreja seria fundamentada sobre Pedro. Não, ele falou que ele era Pedro. Ele era apenas um fragmento. Mas sobre esta pedra, que tem muito a ver com aquela pedra angular que nós falamos há poucos dias, em uma das mensagens, sobre ele mesmo, sobre o próprio Cristo, a igreja seria edificada. E com mais um adendo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir daí já me dá base para falar sobre o que eu vejo, o que eu tenho entendido acerca de denominações. E o próprio Jesus, quando estava aqui no mundo, naquela ocasião, ele debatia muito contra as denominações existentes, porque usava o nome de Deus, mas acabavam fazendo a vontade do homem, o seu explorar dos demais, falava palavras bonitas, mas vivia uma atitude muito feia. De acordo hoje com muitos que nós passamos a conhecer, usa as escrituras sagradas como base para lhe fundamentar uma denominação. Então, por este motivo, eu não considero como igreja, porque eles não fazem aquilo que verdadeiramente a igreja faria. Então, algumas atitudes são falsas profecias, e se é falsa profecia, é mentira. E a igreja, que é corpo de Cristo, nós vamos encontrar daqui a pouco, num dos versículos que nós separamos, como pode, se ele é a pura verdade, se ele é a verdade, esta que se diz um organismo, que é um corpo de Cristo, vai ficar entregando falsas profecias, desobedecendo os ensinamentos que ele deixou? Então é apenas uma denominação que se intitula igreja, mas está muito longe. Então, quando nós enxergamos a igreja verdadeira e fiel de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que eles ali repartiam as suas propriedades e viviam em uma comunhão total. Não havia esta exploração que nós enxergamos hoje. Então, eles ali pedem donativos, vamos dizer assim, de várias maneiras. Eles usam vários artifícios para angariar donativos. E era sendo que naquele tempo era para ajudar os necessitados, e hoje não. Quando um necessitado vai procurar uma ajuda nesses meios denominacionais,
o que acontece? Não pode mexer naquele caixa, não ajuda ninguém. Nós estamos assistindo um enriquecimento ilícito da parte de muitos, da maioria deles. Mas aquilo que é o amor, que vê o seu irmão passando necessidade, ele vai continuar passando necessidades, porque não encontra a ajuda que deveria ter. E sendo que até o tributo que eles cobram indevidamente, que tem nome de dízimo dentro das denominações, isso é um tributo que era lá para Israel. Quantas pessoas têm sido envergonhadas por não pagar esse tributo indevido que esses líderes denominacionais eles vêm exigindo do povo? E sendo que lá na lei deste tributo, é bem claro, tem 4 categorias ali que era para alimentar-se deste tributo, que o dízimo é Deuteronômio 14, a partir do verso 22, que seria para os estrangeiros, levitas, órfãos e viúvas. As organizações denominacionais não fazem isso. E aquilo que é fundamentado nesta pedra angular, esta pedra de esquina, esta rocha, como algumas traduções nos descreve, é algo feito por amor, de compaixão e de não ter prazer no sofrimento de ninguém. E nós não conseguimos enxergar esses meios denominacionais desta maneira. Só em explorações, humilhações e tantas coisas mais. Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que se havia de salvar. Então hoje o povo não está sendo esclarecido neste assunto. São textos que passam despercebidos nas pregações. Ali havia uma obediência, homens cheios do Espírito Santo, falando do grande amor de Deus. E este graça do povo fala do testemunho que é prestado, e hoje nós não presenciamos mais esse testemunho. É mais um motivo de não considerar como igreja, é apenas uma organização. É uma denominação apenas que alguém está tirando proveito em cima disto. E as pessoas que, por acaso, são conquistadas nesses meios, é apenas para ser enganadas. A primazia da verdade não é ensinada. São torcidos textos sagrados para estar tirando simplesmente vantagem em cima daqueles que estão ali reunidos naquela comunidade. Então, é algo que todos devem observar. Agora vamos para Atos 20, versículo 28, que diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sob que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então aqui este
esta narrativa de Atos 20, 28, ainda vai mais além daquilo que nós já falamos. Se o camarada tem o chamado para ser um ministro, o ministro não é aquele que vai sentar na cadeira lá e achar que ele é ele pode ser até o primeiro-ministro daquela organização, mas ele se esquece que a palavra ministro, esse bispo aqui, ele se intitula ministro de Deus muitas das vezes. O ministro quer dizer auxiliar, que ele ajuda em uma certa pasta de um governo. E ele desconhece isto. Então é algo que nós não enxergamos a responsabilidade espiritual nesses indivíduos que são hoje intitulados bispos, pastores e tantos outros apóstolos e tantos outros. E ele se esquece que esta igreja que está sendo conquistada através da palavra, não foi ele que ganhou. E muitas das vezes ele bate no peito que foi ele que conquistou aquilo. Não. Quem conquistou foi Cristo, quando se entrega pela culpa dos meus pecados, pelas culpas dos seus pecados. E ele tem o desejo de enviar este Santo Espírito, esse Espírito Santo, para estar nos instruindo. E hoje nós presenciamos ações erradas também neste assunto. Porque o indivíduo, para ser batizado com o Espírito Santo, ele tem que estar falando língua estranha. É mentira. Ele tem que ter frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É só observar, que na palavra está bem claro. Então, Atos 20, 28, esclarece isto, que quem comprou estas vidas para o reino dos céus foi o próprio Jesus, Filho de Deus, que derramou sangue por nossas culpas. Então ele comprou por este alto preço, coisa que o homem não tem condição de fazer, ele fez. Agora vamos para Romanos 16, verso 5, diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epafeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Também vamos achar uma referência nesse ponto lá em 1 Coríntios 16, 19, também relata algo semelhante. Efésios 5:32. Grande é este ministério. Não, grande é esse mistério. A respeito de Cristo e da igreja. Por quê? Digo, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. O que de ensinamento que tem este versículo 32 de Efésios? Porque a igreja ela é feita, corpo de Cristo. E será que nestas que nós hoje enxergamos aí, que leva nome de igreja, eles têm respeito a Cristo, que é corpo de Cristo, este organismo, esta organização, esta denominação? Então, é algo para que nós possamos estar colocando dentro de nós pontos de interrogação. Primeira Colossenses 1:24. Regozijo-me no que
padeço por vós, e na minha carne, corpo, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo aqui, ele declara um segredo muito importante. Por quê? Porque ele, como corpo de Cristo, ele também sofre as aflições que Cristo sofreu pela incredulidade do povo, pela a traição do povo, pela inconstância do povo. E Paulo, ele pôde sentir isto na sua própria carne, e ele dá este testemunho em Colossenses 1, 24. E outra coisa, ele regozijo-me, quer dizer, ele passa aquelas afrontas todas, aquelas injustiças todas, ele passa com alegria no seu espírito, porque ele sabe que quando partir daqui, tudo isto vai cessar. 1 Tessalonicenses 2,14 diz o seguinte: porque vós, irmãos, haveis sido feito imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a ele. Então, isso aqui nós podemos até abrir um pouco mais e ler alguns versículos. Vamos estar lendo do verso 14 até o verso 20. Até o verso 14 ao 20, diz o seguinte: porque vós, irmãos, haveis sido feito imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a ele, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encher sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então corre um grande risco todos estes que estão desta maneira levando falsas profecias, torcendo os ensinamentos, as doutrinas de Jesus e a dos apóstolos. Então, e isto é algo que entristece. E vamos estar vendo então o restante do texto, que tem algo para nos esclarecer mais ainda. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista
mas não do coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisermos, uma outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, todo aquele que estiver fazendo a vontade de Deus vai nos trazer alegria. Mas aqueles que estão torcendo a palavra apenas para levar vantagem, enganando multidões e mais multidões, eles estão debaixo do juízo. É que esse texto... Então, nós vamos considerar estas organizações que estão fazendo tais coisas como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, de maneira nenhuma. E para encerrarmos, vamos estar lendo Apocalipse 22:16, que a própria recomendação do próprio Jesus ao apóstolo João diz assim: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Não foi o próprio Jesus que nos deixou a incumbência de trazer esses avisos, esses alertas? Porque muitas das vezes o homem, vou num culto na igreja tal, aquela placa lá, que não está fazendo nada daquilo que é corpo de Cristo. O amor passa longe deles. Os ensinamentos não têm nada a ver com aquilo que Jesus deixou. Tem torcido a palavra, tem acrescentado, tem tirado. E por isso já estão como esse último texto de Tessalonicense, este do verso 14 até o verso 20. Então vamos prestar atenção e vamos entregar mais esta mensagem, este alerta para a vida espiritual de muitos. Eu tenho certeza que o nosso Deus não tem prazer no engano que muitos estão acometidos, estão passando. Seu Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos pela grandeza, pela tua majestade, pelo teu Santo Espírito estar com gemidos inexprimíveis, nos alertando de coisas que podem nos levar à condenação. E nós só temos a agradecer. No nome do Senhor Jesus. Amém.